Olá, pessoal. Aqui é o Velgas. Hoje, dia 2 de novembro de 2025. A importância estratégica de Pokrovsk é uma miragem, que é alimentada pelo ditador da Rússia, sem nenhuma conquista importante neste ano. E as poucas que teve, poucas vilas, acabaram voltando para as mãos da Ucrânia com avanços melhores e maiores ainda. Bom, quero convidar a vocês que não são inscritos, inscrevam-se. Aqui vocês sempre verão a verdade nesse canal e vamos ver juntos até o final dessa guerra a verdade do que está acontecendo. Porque eu disse, inscreva-se, é muito importante. E peço também a todos que deem um like. Se gostarem do vídeo, deem um like. E, se possível, deem logo no início para não esquecer de dar no final. Tem gente que esquece, já me falaram isso. Falaram para a pessoa, esqueci, professor, de dar o like. Ô, Velgas, esqueci de dar o like, Velgas. Né? Então, não esqueçam, já dei no início para manter a memória boa. E também, compartilhem com suas redes sociais, é importante. Vamos continuar com o nosso acordo para vocês circularem, recomendarem o vídeo para angariarmos mais inscritos. Rumo aos 30 mil. Obrigado. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Enquanto a Rússia está lutando, está levando um banho de sangue em cima do exército russo, que sem dúvida nenhuma é uma realidade, isso desde o início da guerra, né? E a em Pokrovsk está muito maior, como foi em Bakhmut, como foi em Advilka, por exemplo. A Ucrânia está se adaptando na sua concepção de defesa ativa, onde ela consegue avançar quilômetros, já avançou. E aí torna o que está acontecendo hoje é que a suposta importância estratégica de Pokrovsk, como eu disse no título, é uma miragem alimentada pelo ditador da Rússia. Provavelmente essa é a manobra mais cínica e ridícula do presidente russo e ditador Vladimir Putin até o momento. Que ele fez o seguinte, agora, uma semana atrás, ele propôs um cessar-fogo temporário em Pokrovsk, para que os seus jornalistas, ele convocou a imprensa internacional, ele disse, não convocou, ele disse, né, que seria bom se a Ucrânia concordasse com um cessar-fogo de 4 a 6 horas, para que os jornalistas fossem lá e confirmassem que a cidade de Pokrovsk está sob cerco. Quando não estava, ela estava controlada pela Ucrânia, né? E isso foi desmontada, essa mentira. Acho que ele até não sabia da mentira, que o general estava mentindo para ele, o general Gerasimov, que vamos ver se ele aparece hoje ou amanhã, né? Por enquanto não apareceu. Pokrovsk continua controlada pela Ucrânia. Ela pode ser que venha a ficar cercada, não sabemos. Mas os 170 mil prometidos, por enquanto, é apenas um enunciado. Vamos cercar com 170 mil. Não tem ainda. Ele tem que tirar de outras partes do fronte, que vão enfraquecer os flancos, ou vai ter que trazer de dentro da Rússia. Ainda não sabemos como é que vai fazer, ou se vai fazer. O isso é apenas uma bravata, uma retórica de bravata. Pode ser isso também, né? Mas vamos ver como é que isso vai acontecer. E a vida para as tropas russas, né? Eu acho que é muito complicado também a decisão dele e dos generais dele, que mandou o pessoal para dentro da área urbana de Pokrovsk, foi muito cruel, foi brutal e foi curta, porque eles não tinham como conseguir para trazer mais tropas. Eles não derrubaram a linha de frente e eles foram sendo eliminados na sua maioria. Mais de 90% foram eliminados, literalmente. Deixaram de existir. Então, nós temos que deixar ao lado exagero e separar os fatos, né? Fatos táticos da ficção que ronda nos sonhos do ditador da Rússia. Eles colocaram lá dentro de Pokrovsk aproximadamente 25 equipes de assalto russas, compostas de entre 5 a 10, talvez menos, 10 homens é muito difícil de passar, mas eles depois foram se encontrando e faziam grupos de 10. Mas eram grupos entre 2 a 5, 7, 8, muito difícil grupos de 10 homens. Eles se infiltraram nos escombros e começaram a matar civis, massacraram os civis. Uma atrocidade, isso não é uma vitória. Como estavam dizendo que vitória, Pokrovsk é nossa. Não foi deles, mas cometeram crimes assassinando civis indefesos, que tem em torno de 1.200 civis ainda morando na cidade. Prisioneiros russos
capturados, eles relevaram eles foram capturados, os que foram capturados, que eles receberam ordens para entrar na cidade, evitar contato com os ucranianos, as tropas ucranianas, e além de evitar contato, esses grupos de infiltração foram instruídos a se esconder na cidade até que possam se juntar a outras unidades russas para que as forças pudessem se unir e atacar as posições ucranianas. Isso é um plano? Isso não é um plano, não é exatamente um plano, né? Porque um a Ucrânia está localizando eles e isolando esses focos de infiltrados. Entram em cena também a Força Aérea Ucraniana e as bombas planadoras, que lá a maior parte é desabitado, onde eles estavam, nos porões, e começaram a atacá-los. As bombas Hammer francesas também, lançadas dos aviões de caça ucranianos, e eles foram eliminados de maneira brutal, inclusive. Enquanto os russos, deixa eu tô com a boca seca. Enquanto os russos buscavam abrigo em prédios, apartamentos destruídos, as bombas inteligentes Hammer atravessam vários andares para vaporizar ninhos de andares, de atiradores e pontos de controle de drones, que eles levaram drones lá para dentro também. Não se enganem. Os combates em Pokrovsk são uma batalha feroz e assustadora, sem dúvida nenhuma. Mas não se esqueçam de que a Rússia levou 4 anos sangrentos. Você vê o negócio que eles falam de vitória, Ucrânia. Ela levou 4 anos, quase 4. Agora vai fazer em 24 de fevereiro, né? Vamos dizer, em 3 e 8 meses de mais um pouco, já está indo para 3 anos e 9 meses, para andar de Donetsk, da cidade de Donetsk, até Pokrovsk. É uma distância, né? Eu conheço a região. É uma distância que um excursionista com bom preparo físico, em tempos de paz, poderia percorrer em um dia. Então, se não tivesse com muita vontade, vamos dizer, em 2 dias. Eles estão levando 3 anos e 9 meses para percorrer essa distância. E a batalha por Pokrovsk vai continuar sendo igualmente custosa, um banho de sangue para a Rússia. Como em todas as batalhas, a situação é fluida. Infiltrados russos se infiltraram nos distritos centrais, transformando ruas em becos de franco-atiradores e porões em pontos fortificados. A luta continua, está sendo feita uma vistoria em toda a cidade, porta a porta, andar a andar. Aproveitando seus pontos fortes, a Ucrânia continua essa luta inovadora e assimétrica em um ataque aerotransportado de alto risco perto de Pokrovsk. Helicópteros Black Hawk, de fabricação americana, eles inseriram tropas especiais. Eu fiz um breve comentário no primeiro vídeo do RUR, que é o Serviço de Inteligência do Exército, através das linhas russas ao sul de Pokrovsk. Eles fizeram isso. A complexa operação foi supervisionada pessoalmente, esteve lá combatendo o general Kirilo Budanov, que é o chefe do RUR, o chefe da inteligência militar. Ele dirigiu esses ataques contra depósitos de suprimentos, centros de comunicação e postos de comando russos. Antes da retirada, os operadores ucranianos emboscaram comboios, minaram estradas atrás das linhas russas e interromperam a logística de Moscou, incendiando depósitos de combustível e munição. Os ataques contra posições avançadas de comando russo interromperam as operações da Rússia, aliviaram a pressão sobre as posições ucranianas em meio a intensos combates. Essa ousada incursão foi de fato ousada, é uma operação de cinema, de filme, né? E os mocinhos, os ucranianos, conseguiram sair sem baixas. Aí o Putin já falou, não, tiveram muitas... Nós destruímos esse grupo. Não foi destruído. O general Kirilo Budanov está ileso. Os seus oficiais que foram com ele, os seus sargentos, os seus agentes do UR, todos saíram ilesos. E a partir de agora, a Rússia vê, o ditador vê que não existem mais áreas de retaguarda da Rússia seguras, né? Áreas de retaguarda seguras. O presidente Volodymyr Zelensky, ele considera a situação em Pokrovsk difícil, mas sob controle. O cerco se aperta, ele diz que podem vir a ser, porque ele ficou agora preocupado com 170 mil, mas sufoca a Rússia em uma corda feita de suas próprias ilusões, porque agora quem está cercando, pelo menos enquanto não chegarem em 170 mil, a Ucrânia continua avançando, né? Os russos alegam que as linhas terrestres de comunicação e abastecimento de Pokrovsk foram cortadas. Novamente, não. É bem assim. Ambos os lados enfrentam dificuldades logísticas, sem dúvida nenhuma. A Ucrânia enfrenta, porque os drones russos também voam até a retaguarda. Eles têm uma faixa que eles vão entre
de cada, vamos dizer, o que o marco zero? O marco zero é justamente onde estão as trincheiras ucranianas, que faz a linha de defesa. E eles conseguem voar entre 10, 15, alguns até 20 quilômetros atrás das linhas, os russos. Assim como os ucranianos conseguem voar atrás das linhas russas essa distância também, em torno de 20. Então, é uma área perigosa. Então, ambos os lados podem ter as suas logísticas atacadas, mas as ucranianas estão funcionando bem. A oeste, as linhas de comunicação e abastecimento da Ucrânia, elas estão dispersas, por causa disso não são fáceis de serem encontradas, elas não estão aglomeradas num local só, ou em poucos lugares, elas fornecem logística mais do que adequada para o campo de batalha, enquanto os entraves logísticos prejudicam o avanço das tropas russas. Eles estão tendo muito mais dificuldades, eles têm muitos drones, mas a quantidade deles é menor. E a Ucrânia, às vezes eles se encontram no ar e sai faísca entre eles, né? As motocicletas, veículos civis e carrinhos de mão usados nos carregamentos russos têm sido destruídos por veículos de combate de infantaria ucranianos, por atiradores de elite, e a artilharia tem aniquilado comboios russos de combustível, incendeia depósitos de munição e destrói armazéns repletos de alimentos, água e uniformes de inverno, itens de extrema necessidade para o inverno que vai começar agora em dezembro, mas que já está muito frio na região. Sondagens russas vindas do sul e do leste avançam lentamente pelas margens de Birnograd nas esperança de cruzar uma rodovia, a E50, para atacar reforços ucranianos, não deixá-los passar. O 7º Corpo de Reação Rápida e Forças Especiais Secretas também localizam, isolam, eliminam essas unidades russas antes que possam ser reabastecidas ou reforçadas. Aparentemente, os russos que estão indo nessa direção não têm informação que o exército ucraniano está tomando conta daquela área. E eles normalmente são pegos de surpresa. As baixas russas somente na área de operações de Pokrovsk são de 70 mil. Durante essa alardeada ofensiva de verão de Putin, que ele disse que iria conquistar toda Donetsk só na ofensiva de verão. Não conseguiu Pokrovsk nem as vilas em volta, e nem Mirnograd e nem Dobropilha. 70 mil baixas. Desesperado por uma cidade, o Putin está, que há muito tempo deixou de ser uma linha de suprimentos vital para se tornar um beco sem saída para os russos. E duelos aéreos e terrestres definem a rotina diária, contra-ataques ucranianos com drones com visão em primeira pessoa e fogo de contrabateria. Chovem sobre eles, vaporizando peças de artilharia russas expostas antes que possam disparar e fugir, embora os esforços de infiltração da Rússia tenham sucesso ocasionalmente. O oposto pode ser dito de suas tentativas fracassadas de ataques convencionais. Inevitavelmente, quando a Rússia reúne tanques e veículos de combate de infantaria para transportar tropas de infantaria, a excelente inteligência de campo da Ucrânia garante que os defensores estejam alertas e à espera, no caso é o RUR, que está com seus drones de vigilância atentos. Um ataque russo recente e típico desenrolou-se em plena luz do dia, com veículos e blindados de transporte de tropas alinhados para choque a para-choque, em um vetor de ataque perpendicular à linha zero, ou seja, eles ficaram grudados um no outro, uma receita perfeita para a aniquilação. Né? Até eu, que faz muito tempo que saí do exército, não faria uma idiotice dessas. Em menos de 40 minutos daí, as aeronaves vieram, os aviões de caça da Ucrânia e artilharia ucranianas, reduziram 4 tanques russos e 6 veículos de combate de infantaria a destroços em chamas. Não foram golpes de sorte, foram frutos de uma guerra adaptativa que transformou os pontos de montagem russos em verdadeiros matadouros e mostrou que a Ucrânia é muito competente em conter essa tentativa de avanço. A resposta de Moscou a esse ataque, que destruiu esses carros blindados, foram bombas exploradoras FAB-3000 e também as KAB e projéteis termobáricos contra a cidade de Pokrovsk. Centenas de disparos diários bombardeando o coração de Pokrovsk e os poucos civis residentes e resistentes que restavam da população de aproximadamente 65 mil habitantes antes da invasão. Aí o que a Rússia ganhou com isso, minha gente?
essa pergunta reside onde? Nas perdas sofridas pela própria Rússia. Em toda a frente de batalha, as baixas russas chegam a 1.200 a 1.500 militares todo dia. O equivalente a 3 batalhões de infantaria por dia ela perde. Não é por mês. 3 batalhões de infantaria inteiros mortos, feridos ou capturados. Diariamente, 7 dias por semana. Cerca de 350 mil somente nesse ano. Esse número não inclui os mais de 70 mil soldados russos que desertaram. Esse ano desertaram 70 mil soldados russos. Claro, foram proteger a vida deles. Essa tática russa de bucha de canhão e carne moída não serve, né? Nem para defender a pátria por amor. Tem que ter militares competentes e inteligentes. As baixas russas chegam ocasionalmente, quando chega num pico, a 2.000 por dia. Uma brigada inteira de infantaria destruída em 24 horas. Brigada russa hoje é em torno de 2.000 por dia. 2.000 militares, digo. Nenhum exército na história jamais venceu ou sequer sobreviveu a um conflito sofrendo esse nível de perdas. Será que isso é mera propaganda ucraniana? Os próprios documentos do Kremlin indicam que a Rússia sofre entre 1.100 a 1.600 baixas diárias. Não é. O Kremlin admitiu isso. Quem a gente ouve, quem eu ouço às vezes, os blogueiros russos também dizem isso. Em setembro, a taxa de perdas da infantaria russa aumentou 30% em relação a agosto. Então, nesse caldeirão Pokrovsk-Donetsk, de 8 a 12 tanques, veículos blindados de transporte pessoal, veículos de combate de infantaria de 15 a 20 caminhões queimam todos os dias. Isso equivale a 250 a 350 veículos por mês, só em Pokrovsk. Só em Pokrovsk, o poderio mecanizado da Rússia está sendo pulverizado por enxames de drones. Pokrovsk é relevante, é importante para a Ucrânia? Estão segurando lá. Mas é uma outra relevância, porque há 24 meses era um importante centro logístico quando eles começaram. Lá no início do ano passado, em fevereiro, janeiro, eles começaram os ataques contra Pokrovsk. A Advilka caiu, a Ucrânia retraiu para Pokrovsk e aí, lógico, os russos foram tentando conquistar mais território. Então, era um importante centro logístico, responsável para enviar munição, alimentação, material médico, durante todo esse período, né? No entanto, era mais importante quando a Advilka estava de pé, quando Bakhmut estava de pé, porque aí eles mandavam para aquelas cidades, saía de Pokrovsk. Então, Pokrovsk era uma artéria principal, um importante centro que alimentava os combates da Ucrânia, não mais. Agora não alimenta mais. Por vezes, os autoproclamados especialistas ignoram que o valor tático e estratégico de um objetivo militar é definido não apenas pela cartografia, onde está. Pode ser, mas não apenas por isso. Mas pelas circunstâncias do campo de batalha que o rodeia. Pokrovsk já foi vital, mas não é mais. A Ucrânia redirecionou sua logística para a oeste. A cidade agora é um terminal, não um ponto de passagem. Um posto avançado marcado por cicatrizes. Destruída, uma cidade de escombros, no fim da linha que se mantém relevante por circunstância, não por topografia. Putin não conquistou uma cidade ucraniana desde que ele tomou Velika Novosilka no inverno passado. E agora vai começar outro inverno, ou seja, há um ano. Não conquistou nenhuma cidade importante. E Velika Novosilka tem também uma certa importância limitada. Não é uma grande cidade. Não é uma cidade portuária como Mariupol, que é o único alvo que eu acho que durante esses 3 anos e 9 meses, importante, estratégico que ele conquistou. Os ataques ucranianos às refinarias do ditador da Rússia têm causado filas quilométricas em postos de gasolina russos. Putin sabe que precisa de uma vitória, mas não importa o custo em vida, os recursos em vida que ele manda para Pokrovsk. A tomada de Pokrovsk, assim como as de Bakhmut, que 2 anos antes dela, depois veio a Advilka, não vai alterar cálculos de zona do conflito. Né? A cidade não é e nunca foi pedra angular das defesas ucranianas. Podemos chamar Pokrovsk pelo que ela é agora. Ela é um campo de batalha urbano, tridimensional e é muito mortal, muito letal. Uma armadilha mortal como Bakhmut foi, que favorece enormemente quem está na defesa, os ucranianos, e podem ter certeza de que a Rússia enviará dezenas de milhares de soldados para a cidade. E a maioria deles vai morrer nos escombros, assim como Bakhmut e
Advilka, à medida que essa batalha se desenrola, será a Ucrânia que ditará o momento e o local e o ritmo do combate, como tem sido até agora. Será a Ucrânia e não a Rússia que decidirá quantos recursos Kiev alocará para a defesa do que restou de Pokrovsk. A Rússia voltou a cair numa clássica batalha de desgaste, né? Com taxas mantendo-se já superiores em alguns dias de 8-1, que é o normal, é a média, mas já escapando, a ver, de 9, de 10-1. Essas batalhas consomem tropas, veículos, combustível, munição e moral russos. Então, os ataques com drones de fogo e com contrabateria devastador e campos minados e artilharia e a aviação ucraniana têm feito muitos prejuízos para eles. E como é que isso vai ficar? É um custo grande, é uma farsa o que o Putin está fazendo. Dezenas de milhares, o que está acontecendo é que tem dezenas de milhares de viúvas russas, de mães russas, um cemitério mecanizado, e os ganhos da Rússia se resumem a mais uma cidade devastada pelo fogo. Pokrovsk provará mais uma vez que a Rússia só consegue destruir os lugares que toca. Aqueles que ela disse que veio libertar, que veio salvar o idioma, veio salvar o povo porque o povo é russo, é uma grande mentira inventada por esse criminoso e aquele bando de criminosos, a quadrilha que está lá no Kremlin. Putin e suas hordas trazem apenas morte e miséria, não libertação e liberdade. Aquilo que eles chamam em russo, que conclui aqui libertação e liberdade, que é um dos propósitos do sonho russo, né? O Ruski Mir, em sua forma mais pura. Putin não sabe o que é a forma mais pura, porque não tem pureza nos seus sentimentos. Enquanto isso, a Ucrânia aprimora a sua vantagem. Na realidade, Pokrovsk não vai destruir a Ucrânia, mesmo que a Ucrânia resolva, como um plano B, recuar para poupar as suas tropas, que já estão fazendo um plano B para isso. Mas não vai destruirá, como eu disse, mas vai enterrar e está enterrando mais uma ilusão russa inventada por esse ditador patológico. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, aqui vocês viram a verdade. E também peço que deem um like e compartilhem, recomendem o vídeo e todos os vídeos. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.